Olá, o meu nome é Dalva, eu sou licencianda em História pela Faculdade Uninter, do Polo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Meu RU é o 2823011 e eu vou iniciar mais um curso de extensão, do qual o tema é o Brasil Imperial. Esse curso ele faz parte do estágio supervisionado, ensino médio, EJA e projetos. Como as escolas estão, na maioria delas, fechadas e o ensino está sendo remoto, nós temos a dificuldade de fazer os estágios da forma presencial, e então eu optei pelo curso de extensão. E vamos iniciar, então, falando sobre o Brasil Imperial, que é o período que compreende do ano de 1822 até o ano de 1889. Então, a gente precisa falar sobre a independência. A família real portuguesa tinha chegado no Brasil no ano de 1808, fugindo da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte em Portugal, e permaneceu aqui até o ano de 1822, porque no período de 1820, na cidade do Porto, iniciou-se um movimento revolucionário que apresentou como exigências o imediato retorno do rei português para a Europa e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia seria responsável por elaborar uma nova Constituição para Portugal e dar fim ao absolutismo monárquico. Diante das pressões das cortes portuguesas, Dom João VI retornou a Portugal no dia 26 de abril de 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Na colônia, essa situação agradou aqueles que acreditavam ter chegado o momento de conquistar a autonomia política e econômica em relação a Portugal. No entanto, logo que chegou a Portugal, Dom João VI foi pressionado pelas cortes lusitanas, que passaram a defender a aplicação de medidas cada vez mais duras em relação ao Brasil. A autonomia conquistada no período joanino, que foi o período que Dom João VI esteve no governo do Brasil, estava ameaçada e uma ordem exigia o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. Solidários a Dom Pedro e temendo a perda dos privilégios conquistados, desde 1808, segmentos da aristocracia brasileira manifestaram-se favoráveis ao não cumprimento das ordens de Lisboa. A intenção das cortes portuguesas entrava em confronto com os interesses dos liberais brasileiros, que de início tinham visto a Revolução do Porto como uma promessa de maior liberdade política e econômica. A ameaça de recolonização contribuiu para que fossem tomadas medidas para manter Dom Pedro no Brasil. Então, Portugal estava tentando rebaixar o Brasil à colônia. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma petição pública com 8.000 assinaturas, conhecida como Petição do Fico, pela qual os brasileiros pediam ao príncipe regente que ficasse no Brasil e apoiasse a consolidação da independência. Aceitando um pacto de compromisso com os brasileiros, Dom Pedro decretou que nenhuma ordem que viesse das cortes portuguesas poderia ser cumprida no Brasil sem a sua autorização. A agitação crescia no Rio de Janeiro
um decreto preveniu que todas as tropas vindas de Portugal seriam recebidas com hostilidade. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. Em dezembro do mesmo ano, foi coroado imperador. Com a declaração de independência do Brasil, iniciou o primeiro reinado. No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro, que naquela data completava 24 anos, foi proclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, herdando um governo sem recursos e extremamente endividado. Faltava dinheiro para atender às principais necessidades da população. Ao longo do processo de consolidação do Estado brasileiro, permaneceu a contradição entre o projeto de modernização das estruturas políticas e econômicas do país, baseado nos recursos da atividade cafeeira, e o interesse pela manutenção do sistema escravista, que constituía a base da força do trabalho no Brasil. A nova ordem que estava se configurando no país recebeu, como herança do período colonial, uma sociedade dispersa em um imenso território, sem laços de identidade que unissem a população. No entanto, o interesse na manutenção da ordem econômica e social escravocrata possibilitou uma aproximação entre a elite dirigente estabelecida no Rio de Janeiro e os diversos interesses dos grupos regionais. A convocação da Assembleia Constituinte. Para elaborar a primeira Constituição no Brasil, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados. A Assembleia Constituinte deu início aos seus trabalhos em maio de 1823, mas desde as primeiras reuniões o clima na Assembleia era tenso. Essa situação era provocada pelas diferenças ideológicas dos deputados. De um lado estavam deputados com tendências conservadoras, que geralmente apoiavam as propostas feitas pelo imperador, e de outro os que tinham orientações liberais. Devido às opiniões contrárias dos dois grupos, a Constituinte foi palco de violentos debates sobre a futura organização do Estado brasileiro. Descontente com os caminhos que a Assembleia estava tomando, Dom Pedro I dissolveu-a em novembro de 1823 e criou um conselho encarregado de elaborar sobre a sua supervisão um novo projeto de Constituição. A primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira era composta por 176 artigos que estabeleciam os princípios e as regras para o funcionamento do Estado. Essa Constituição foi influenciada pelos ideais iluministas, especialmente pelas ideias do filósofo francês Montesquieu, segundo o qual o poder de um Estado deveria ser dividido em três: o legislativo, o executivo e o judiciário. Além desses três poderes, no entanto, a Constituição de 1824 estabeleceu um quarto poder, o moderador. Esse poder era exercido pelo imperador e assegurava-lhe o direito de intervir nos demais poderes, para, por exemplo, convocar e dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os ministros e os conselheiros e escolher os governadores de cada província. O conflito que surgiu entre o imperador e os políticos brasileiros com a imposição da Constituição de 1824 gerou descontentamento em boa parte da população brasileira. Esse foi um dos fatores que contribuíram para que o governo de Dom Pedro I entrasse em crise.
Havia também o receio de uma possível reunificação entre o Brasil e Portugal, devido aos relacionamentos próximos que o imperador mantinha com políticos e comerciantes portugueses. Além disso, a centralização do poder político nas mãos do imperador provocava a insatisfação das elites das províncias, que desejavam ter maior controle sobre suas regiões. Dom Pedro I, na verdade, através desse quarto poder, que era o moderador, era ele quem governava de forma quase que autoritária. Outro motivo de insatisfação dos brasileiros estava ligado à questão econômica. Para que o Brasil fosse reconhecido como nação independente, em 1825, o governo teve que pagar uma elevada quantia em dinheiro a Portugal e à Inglaterra, o que agravou a crise econômica. Para aumentar ainda mais a insatisfação dos brasileiros contra o governo de Dom Pedro I, entre 1825 e 1827, o Império se envolveu em uma disputa internacional que ficou conhecido como Guerra da Cisplatina. Nessa disputa, os habitantes da Cisplatina, que era a antiga Banda Oriental, exigiram que sua província fosse separada do Brasil. Eles não aceitaram o domínio luso-brasileiro que tinha sido imposto àquele povo. Para que possamos entender melhor, a Banda Oriental era um território que integrava a América Espanhola, foi invadida por tropas luso-brasileiras durante o governo de Dom João VI e anexada ao Reino Unido de Portugal e Brasil em 1821, com o nome de Província Cisplatina. Em 1825, os cisplatinos uniram-se à República das Províncias do Rio da Prata, atual Argentina, contrariando os interesses do governo brasileiro. Em resposta, Dom Pedro I declarou guerra ao governo de Buenos Aires. Esse conflito se estendeu até 1828, quando foi reconhecida a independência definitiva da província cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Com o fim da guerra, a crise econômica do Império do Brasil foi agravada. Tanto as elites, que não apoiavam os gastos com o conflito, quanto a população pobre, que teve muitos de seus membros recrutados à força para lutar na guerra, passaram a defender abertamente a saída de Dom Pedro I do governo do Brasil. Devido às crises políticas, econômicas e territoriais, a confiança da população em Dom Pedro I foi diminuindo gradativamente. Por todo o território aconteceram revoltas e manifestações populares contrárias ao imperador, e os conflitos entre ele e os deputados aumentavam cada vez mais. Uma crise sucessória do trono português influenciou o retorno do imperador. Assim, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em nome de seu filho Pedro de Alcântara e voltou a Portugal. E assim encerrou o primeiro reinado no Brasil imperial. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o período regencial. Espero vocês!